continuando aqui, né? Durante essa disciplina, a gente vai lidar basicamente com esse processo de modelagem, né? E conseguindo equações aí que representam esses sistemas dinâmicos que a gente está comentando aqui, né? Então, o processo de modelagem é basicamente um processo onde a gente vai conseguir uma representação simplificada do nosso sistema dinâmico, né? Aqui, nesse slide, eu estou colocando dois tipos diferentes de modelos, né? A gente vai lidar mais exclusivamente com um deles, né? Mas é interessante saber a definição de ambos, né? Então, modelo físico, né? É um arranjo aí de peças e mecanismos reais construído em escala para ter comportamento similar ao sistema de tamanho natural, né? Então, o modelo físico é uma reconstrução do sistema real, ou pode ser um protótipo também, que você constrói para reproduzir em escala, né, alguns fenômenos físicos que acontecem no sistema real, né? Então, e por outro lado, né, o modelo matemático são as equações, normalmente equações diferenciais, que regem o comportamento físico desse sistema, né? Então, modelo físico é um protótipo, modelo matemático são as equações que regem esses sistemas. No caso de sistemas dinâmicos, que é o que a gente vai lidar aqui na disciplina, essas equações aí, geralmente são equações diferenciais, né? Ordinárias ou parciais, dependendo da complexidade do modelo. Então, eu coloquei um exemplo aqui embaixo, né? Onde a gente tem como se fosse um modelo físico, né? Na verdade, o modelo físico aqui é mais uma maquete, né? Isso aqui é uma foto de uma unidade geradora da usina de Itaipu, né? Então, eles têm uma maquete ali representativa do sistema, né? Então, aqui, o modelo físico, na verdade, ele tem mais fim estético, mais fim de visualização do sistema, né? Mas você poderia, por exemplo, criar uma maquete dessa para reproduzir o comportamento da unidade geradora, ou pelo menos alguma parte do comportamento dessa unidade, né? E o modelo matemático, ele vai traduzir alguma porção do comportamento desse sistema, né? Então, eu coloquei aqui um exemplo disso, né? Isso aqui um diagrama esquemático de um modelo matemático para representar as vibrações dessa unidade geradora, né? Então, tem as referências aqui, mas aqui é um exemplo ilustrativo desses dois tipos de modelos. Na disciplina que, obviamente, eu acho que vocês já devem estar pensando nisso, né? A gente vai lidar com o modelo matemático, né? Modelo físico é algo que a gente vai ver em um caso ou outro, né? Quando a gente fizer alguma atividade de laboratório, né? Onde a gente vai pegar um modelo físico, né? Uma bancada, e vai simular uma condição para analisar a resposta dele, por exemplo, né? Então, aqui são esses dois tipos de modelos. Vou colocar mais alguns exemplos aqui. Acho que na última aula talvez eu tenha comentado isso, né? Quando vocês pegarem o PDF aí dessa aula, sempre que tiver essas marcações em azul aqui, quer dizer que tem um hiperlink aí para algum link externo, navegador, provavelmente. Então vocês conseguem ver isso. Então, vocês viram dois vídeos de exemplo, né? Onde modelos físicos foram usados, né, para validar modelos matemáticos. Então, eu estou me apresentando isso na forma contrária, né? Mas o modelo matemático do aerofólio, né? Aqui é um exemplo de modelo de 2 graus de liberdade desse tipo de efeito, né? Que está representando aquele comportamento que a gente via no teste no túnel de vento, né? Então, o que a gente vai fazer aqui na disciplina, né, vai ser muito mais relacionado, obviamente, a esses modelos matemáticos aqui, né? Então, a gente vai fazer algo muito mais parecido com esse quadradinho aqui embaixo do que com os modelos físicos que a gente viu anteriormente, né? Então, modelagem matemática é mais ou menos basicamente o processo de pegar um sistema desse e extrair equações diferenciais que representam esse sistema, né? E posteriormente analisar a resposta desse sistema para entender o que aquilo significa para a gente, né? Então, vamos falar agora, né, uma vez que a gente já entendeu, né, sistemas dinâmicos, modelos físicos, modelos matemáticos, a gente vai se aprofundar mais na questão de modelo matemático, né, e falar de alguns conceitos importantes para isso. Então, aqui é um exemplo, na verdade, de sinais de entrada e saída, né? Então, o slide que vocês estão vendo agora, né,
está mostrando aqui um termômetro de bulbo, né, aquele termômetro mais simples, né, que se baseia na dilatação de um mercúrio ou algum outro fluido para indicar a temperatura, né? Então, por exemplo, se você coloca o termômetro de bulbo em um ambiente com uma temperatura mais elevada, o que vai acontecer? O fluido ele vai dilatar, né, o mercúrio vai dilatar e vai indicar uma temperatura maior aqui, por exemplo. Se o fluido for por uma temperatura menor, né, o fluido vai se contrair e vai indicar uma diminuição de temperatura, né? Então, é assim que funciona um termômetro de bulbo comum, né, nessa dilatação linear do mercúrio. Vamos pensar assim, então, né? Se a gente pegar esse termômetro, né, vamos imaginar que é um sistema dinâmico aqui, e ele é de fato, né? Uma vez que a gente tem esse modelo desse sisteminha aqui, qual que seria a entrada, né? Qual que é o sinal de entrada nesse sistema que está representando o termômetro, qual que é o sinal de saída, né? Modelando esse efeito de dilatação no termômetro, né? Então, vocês podem pensar um pouquinho na resposta disso, né? Mas, vou colocar a resposta agora para a gente discutir a respeito, né? No termômetro aqui, o que acontece? Variação de temperatura, né? ΔT aqui, que a gente está colocando nesse termômetro, causa a dilatação linear, causa o ΔX aqui. Então, a gente colocou como entrada no nosso sistema uma variação de temperatura e o sistema, né, o termômetro, ele dá como resposta essa dilatação linear aqui que a gente está colocando. Então, para representar essa dilatação linear, nosso modelo tem como entrada variação de temperatura, né, ΔT aqui, e como saída dilatação linear, né, o ΔX de saída aqui. Faria sentido eu inverter isso aqui, né, ΔX entrada, dilatação entrada, variação de temperatura saída, né, pelo menos para o termômetro de bulbo que a gente está colocando não faz sentido, né? Se você mudar a altura do fluido, né, mudar o X do fluido, você não vai ter necessariamente uma variação de temperatura na saída, né? Não faz muito sentido, pelo menos com o funcionamento de um termômetro comum, né? Então, a gente tem essa relação aqui de causa e efeito, né? Variação de temperatura como entrada, dilatação linear saída, né? Vou colocar mais um exemplo aqui de um sistema dinâmico e eu vou fazer exatamente a mesma pergunta para vocês identificarem qual é a entrada e qual é a saída, né? Então, aqui eu estou colocando nessa figura, né, como se fosse uma viga, né, é um material que a gente chama aqui de piezoelétrico, né? Não sei se todo mundo já ouviu falar desse tipo de material, né, mas o material piezoelétrico é um exemplo de material inteligente, que a gente chama. O que é um material inteligente, né, Bruce? Material inteligente é um material que tem acoplamento entre domínios físicos diferentes. Então, existem vários materiais que interagem entre domínio mecânico e elétrico, entre domínio térmico e elétrico, entre outras condições aí. O material piezoelétrico, ele faz uma porta, um portal entre o domínio mecânico e o domínio elétrico. Quando a gente aplica uma tensão elétrica nesse material piezoelétrico, ele vai se deformar, né? Então, entra um sinal elétrico, entra um sinal no domínio elétrico, sai um sinal no domínio mecânico, né? Você coloca a tensão elétrica e ele responde com deformação. E o mais interessante desse piezoelétrico e o que faz com que ele seja um material inteligente é que se você colocar uma energia mecânica nesse sistema, uma tensão mecânica, uma deformação nesse piezoelétrico, esse material vai gerar uma carga elétrica, vai gerar tensão elétrica, né? Então, se essa caneta aqui fosse de material piezoelétrico e eu deformasse essa caneta, ela ia me dar choque, né? Ela ia gerar uma carga elétrica na saída dos terminais desse material. E se você aplica uma carga elétrica nesse material piezoelétrico, ele se deforma, né? Então, ele tem essa propriedade interessante de acoplamento entre domínio mecânico e elétrico. O interessante do piezo é que ele tem caminho de ida e de volta. Beleza, né? Acho que vocês entenderam a ideia do piezoelétrico.
E agora, né? Eu estou fazendo a mesma pergunta que no caso do termômetro anterior. Qual que é a entrada, qual que é o sinal de entrada e qual que é o sinal de saída num modelo que representaria o comportamento desse material piezoelétrico? Né? O que está entrando e o que está saindo como resposta? Né? Gostaria que vocês pensassem um pouco a respeito da resposta disso, né? Mas vou colocar aqui em seguida para a gente discutir de novo. Né? Então, qual que é a entrada do material piezoelétrico? Depende muito de como você está usando ele. Né? A entrada pode ser uma deformação, uma entrada mecânica, e a saída vai ser tensão elétrica, por exemplo. Então, a entrada pode ser deformação, saída, tensão elétrica. Mas, como o piezoelétrico ele tem essa dualidade, a entrada também pode ser a tensão elétrica, né, esse Vzão aqui, e quando você dá uma entrada elétrica, ele vai ter como resposta uma deformação mecânica. Né? Então, no caso do piezoelétrico, ele tem algo interessante, né? Que a entrada pode ser tanto elétrica quanto mecânica e a resposta também. Né? Ele faz o piezoelétrico faz essa ponte entre o mundo mecânico e o mundo elétrico. E justamente por isso, né, ele tem uma gama enorme de aplicações, tem desde sensores quanto atuadores, né, para capturar energia elétrica, né, para alimentar um dispositivo eletrônico de baixo consumo, por exemplo, né, entre outras aplicações aí. Né. Então é um material inteligente bastante utilizado em pesquisa hoje em dia.